Uma palavra em Êxodo 17, palavra que serve tanto para você como para mim também. Uma palavra de direcionamento para a tua vida e também para a minha vida. Deus falou fortemente comigo sobre os dias que estamos vivendo e quais são as ferramentas certas para resolvermos problemas. Então o tema dessa noite é resolvendo problemas com as ferramentas certas. Êxodo capítulo 17 diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Amém? Que o Espírito de Deus fale ao teu coração, fale através da minha vida contigo nessa noite, em nome de Jesus. Nesses últimos dias, nessas últimas lives, tirando a live, exceto a live da meia-noite do dia de Páscoa, da Páscoa, nas outras lives, nós falamos sobre o livro de Êxodo e sobre a caminhada de Israel até o momento da abertura do mar, até agora a sua passagem pelo deserto. Nós temos analisado cada viagem que Israel foi dando ali no deserto. E por que de revisitar esses textos de quando Israel enfrentou as suas crises no deserto? Porque é importante visitarmos esses textos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 11, que estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então, revisitar as histórias de Israel no deserto trazem para nós sinalizações, advertências, ao que Paulo escreveu aos Coríntios, que era necessário saberem da história de Israel, porque traria ensinamentos daquilo que deveríamos fazer e daquilo que não deveríamos fazer. Nesse texto que acabamos de ler, então, novamente, o povo de Israel se encontra diante de uma provação. Está sendo novamente provado. Deus, ele não tem tornado as coisas fáceis para o povo que está passando pelo deserto. Talvez, e para mim, está bem claro que o que Deus queria, com tudo isso, permitindo o povo passar por tudo isso, é que Deus queria que o povo soubesse de fato quem eles eram. Deus queria, com essas situações, mostrar para o povo, porque ele bem já sabia quem era o povo. Deus sabe, Deus nos conhece, Deus conhecia Israel perfeitamente, mas Israel não se conhecia ainda muito bem. E essas situações foram mostrando para o próprio povo quem eles de fato eram, e na maioria das vezes, essas coisas, essas maneiras que Israel agia, só dá para saber quando é colocado em situação de pressão. Infelizmente, muitos de nós só aprendemos coisas acerca de nós mesmos debaixo de pressão. Infelizmente. Não devia de ser assim. Mas com Israel foi assim. Foi dessa maneira. Quando eram colocados à prova, eles mostravam ali tudo aquilo de ruim que ainda estava dentro deles. Quando as coisas iam bem, eles pulavam, se alegravam, gritavam, glorificavam, mas quando tudo apertava, é que de fato Deus mostrava para eles quem eles eram. Mas também Deus usou de tudo isso. Deus não facilitou para o povo dele no início de sua jornada, para que o povo pudesse também conhecer quem Deus é, quem ele é. Novamente, então, o povo está diante de uma provação e novamente o povo se recusa a fazer a vontade de Deus. Eles não têm água para beber.
Novamente a necessidade novamente está diante deles. Novamente eles não têm água para beber. Eles novamente não foram prudentes em seu controle da água. Novamente eles não foram prudentes em seus gastos. E acabaram para resolver essa situação usando de ferramentas erradas. Falando com a pessoa errada e falando com a pessoa errada de maneira errada. Israel usou de duas ferramentas equivocadas para tentar resolver o seu problema. A primeira está no versículo 2, quando diz assim: contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eles usam da contenda. Eles se permitem usar de contenda contra Moisés, com Moisés. E contenda a gente sabe que é disputa, que é discussão. É uma clara alusão de desacordo com quem Deus elegeu. Eles não cobrem Moisés de oração. Eles não dão boas ideias a Moisés. Eles não se oferecem para ajudar a Moisés, mas querem contender com eles. Eles não conseguem crer em Deus, que já tinha feito tantas maravilhas. No livro de Atos, no capítulo 12, o livro de Atos, no capítulo 12, mostra como é poderosa a oração da igreja por seus líderes. A Bíblia diz que Tiago foi morto a fio de espada. Herodes, Agripa, primeiro, começou uma perseguição contra os cristãos em Jerusalém. E acabou prendendo a Tiago. E parece que a igreja não orou muito por Tiago. Eu não estou aqui afirmando, confirmando, mas não há oração por Tiago no Atos capítulo 12. Mas quando Pedro foi preso, a igreja orou por Pedro. E a palavra de Deus diz que Deus trouxe libertação para Pedro. Atos 12 faz questão de dizer que a igreja estava orando por Pedro. A oração, o povo não conseguia fazer isso, mas queria contender. Uma segunda ferramenta errada foi a ferramenta novamente da murmuração. A palavra diz aqui no versículo 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. A palavra contra aqui é clara oposição. Mas por que isso? Por que o povo murmurou contra Moisés e por que o povo contendeu contra Moisés? No verso 1 diz que eles faziam suas paradas segundo o mandamento do Senhor. Então o que nós imaginamos com isso? Qual é a conclusão que podemos chegar? Novamente, chegamos à conclusão de que o povo achava que era Moisés realmente, de fato, quem estava conduzindo o povo segundo suas vontades e caprichos, segundo seus desejos. Veja, o povo sempre caindo nas mesmas coisas. Era para terem chegado naquele lugar e começado a orar. Quando eles chegaram naquele lugar, eles não deveriam de ter dado espaço para contenda e para murmuração. O que eles deveriam de ter chegado naquele lugar e feito era, viu que não tem água, era começar a adentrar no céu com as orações, com os seus clamores. Mas eles não prestavam atenção naquilo que Deus estava fazendo, não prestavam atenção na maneira como Moisés procurava resolver as coisas. Todas as vezes que Moisés estava em dificuldade, ele clamou ao Senhor. Mas o povo parece que não atentava, o povo não tinha bons olhos para Moisés. Então, o que aprendemos aqui? Nós vemos na vida do povo de Israel, e talvez essa é a terceira ferramenta errada, e talvez a pior de todas. Que pior do que a contenda do povo contra Moisés, pior do que a murmuração como ferramenta para tentar resolver um problema que eles estavam,
A pior ferramenta foi que eles eram vagarosos para aprender, sempre caindo nas mesmas coisas, sempre caindo nas mesmas coisas, muito lentos para aprender. Eles poderiam ter, Deus colocou Moisés com eles para que eles olhassem para a vida de Moisés e não o idolatrassem, mas que eles aprendessem, que eles imitassem. Mas eles eram muito vagarosos para aprender, demoravam muito e sempre caindo nas mesmas coisas, sempre Deus dando uma oportunidade, provando a eles, colocando eles em situação de prova, Deus que não desiste, Deus que já sabia da nota final qual seria, mas Deus sempre mostrando para eles, está aqui, ó, novamente vou dar uma oportunidade para vocês se conhecerem, novamente vou dar uma oportunidade para vocês poderem se superar, tentarem se superar. Mas o povo era muito demorado para aprender. Mas de um outro lado, nós temos ações, ferramentas que podem resolver esses problemas. Nós temos aqui nesse texto ferramentas certas que podem nos ajudar para resolvermos problemas que estamos vivendo. E a primeira delas, e talvez a mais importante nesse momento, é o ensino, é o aprendizado. É olhar para os textos da Bíblia, para essas histórias que estão disponíveis e observarmos tudo que o povo fez e não fazer igual. Essas são ações que nós não podemos repetir. Nós não podemos continuar a contender, a murmurar. Nós não podemos continuar a ir à pessoa errada, e ainda falar da maneira errada. Nós precisamos continuar a ir à pessoa certa, que é a Trindade Santíssima. Nós precisamos continuarmos a ir a ela. É a ferramenta certa. Esta é a ferramenta certa. Deus cansou de colocar o povo em prova. Ele não facilitou para o povo. Ele não facilitou. E quando ele via que não ia ter outro jeito, que o povo ia sucumbir, então ele fazia o milagre. Mas ele esperava até aquele último momento, para o bem do povo, para que o povo aprendesse. Que possamos usar das ferramentas certas. E o ensino é uma ferramenta extraordinária. O ensino é uma ferramenta extraordinária para podermos resolver problemas neste tempo de crise, nesses tempos de dificuldade. Mas há várias coisas que eu anotei, não vou pregar sobre isso agora, mas eu queria só destacar uma. São 5 ferramentas que nós aprendemos aqui do versículo 4 em diante. Mas talvez a maior delas, e por isso que eu disse no início dessa live que serviria para mim também como líder, como pastor, como serve para você, essa palavra serve para mim também. E a maior de todas as ferramentas para resolvermos os problemas dos nossos dias é a fé. Além do ensino, do aprendizado, de termos um coração aberto para aprender, sabe? A fé eu percebo ter sido uma dificuldade de Moisés. Deus procurou Moisés, falou com ele e o direcionou tremendamente. Deus disse a Moisés tudo que Moisés precisava fazer. Mas quando Deus não falava, Moisés não conseguia colocar a sua fé em ação. E em determinados momentos, é isso que nós vemos aqui nesse início de caminhada do povo. Moisés foi um grande homem, tremendo homem na mão de Deus, mas em determinados momentos da sua vida em que era pontual, ele, como líder, usar a fé, ele não usava. Porque assim como era para o povo também chegar ali
diante da falta d'água e orar e clamar e adentrar no céu pelas orações, era para Moisés fazer o mesmo. Era para Moisés também fazer o mesmo. Por que não fazia? Quando não se usa a fé, você se expõe. Nós ficamos muito expostos quando não usamos da nossa fé. E Deus falou isso comigo nessa noite. Eu vim aqui para o gabinete 10h30 da noite, porque eu queria ouvir do Senhor. E por volta de 11h20, 11h25, 11h30 da noite, o Senhor começou a falar isso comigo. Filho, mas veja, Moisés também não usou da sua fé. Olha o que Deus falou com Moisés. Moisés clamou, isso é válido, é ferramenta. Moisés foi sincero, é ferramenta. Moisés ouviu a voz do Senhor. E nesse tempo, se nós não ouvirmos a voz do Senhor, estamos perdidos. Moisés foi obediente, mas Moisés também precisou usar a fé. E olha o que Deus falou com Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés. E essa pode ser uma resposta para você que está em busca de uma resposta de Deus nessa madrugada e nessa terça-feira. Então, respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo. Talvez uma coisa que ele não queria liderar naquele momento, depois de terem arrumado contenda com ele, depois de terem murmurado contra ele, depois de terem arrumado briga, ele chega a dizer que estavam a ponto até de apedrejar ele. Eu acho que a última coisa que ele queria naquele momento ali era liderar aquele povo naquele momento. Mas o Senhor fala com ele: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Talvez andar com pessoas naquele momento fosse o que ele menos quisesse. Mas o Senhor falou isso com ele. E aí o Senhor disse com ele: leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Aqui está. O bordão sempre esteve ali. O bordão sempre esteve presente. E sabe o que Deus disse a Moisés quando Deus deu aquele bordão para ele? Lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 17. Quando Deus deu aquele bordão para Moisés, olha o que ele diz: toma, pois, esse bordão na mão com o qual hás de fazer os sinais. Deus deu para ele a ferramenta para ele usar, para ele fazer os sinais. E por que Moisés não usou? Por que Moisés não usou quando ele viu que não tinha água? Porque Moisés precisava que a sua fé fosse aumentada também, era um ser humano. O bordão estava ali, com aquele bordão ele fez sinais tremendos. Quando nas 10 pragas, biblicamente, o bordão aparece na mão dele, Deus mandando ele usar o bordão na primeira praga, na segunda praga, na terceira praga, na 7ª praga, na 8ª praga. Certamente nas outras estavam, mas biblicamente o bordão aparece e Deus já tinha dado para ele fazer os sinais. O bordão aparece novamente quando o mar vermelho está fechado e Deus diz para ele: levanta o bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o. E por que depois disso ele não usou mais o bordão? Então, há 3 ferramentas que elas não resolvem problemas de ninguém em tempos de crise: contenda, murmuração, que nós sabemos que é reclamação, isso não resolve problema, e a vagarosidade no aprendizado, para aprender, sempre caindo nos mesmos erros. Isso não ajuda, irmãos e irmãs, mas eu quero te dizer que o ensino, um coração ensinável e a fé são ferramentas que podem resolver muitos problemas. O Senhor disse para ele assim: eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá.
Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aleluias! Ele feriu a rocha com o bordão que estava em sua mão. Com uma peça de madeira, ele feriu a rocha. Assim como ele feriu a água, feriu a rocha. E eu quero concluir falando sobre a terceira ferramenta, então, que nós aprendemos nesse texto, que é capaz de resolver problemas. A primeira, o ensino, o coração ensinável. A segunda, a fé. Terceira, a renúncia. Você tem que estar preparado para abrir mão. Se você quer fazer a vontade de Deus e ver milagres acontecendo, se você quer que a rocha libere água para você, esteja pronto para renunciar coisas que Deus te deu, coisas importantes que Deus te deu. Esteja preparado para isso, para renunciar aquilo que Deus um dia te deu. Algo importante que Deus te deu. Esteja preparado para isso se você quer ver milagres maiores ainda. Porque não era muito conveniente, não é muito racional você pegar um bordão de madeira e bater com ele numa rocha, e bater numa pedra. A probabilidade daquilo se quebrar é muito grande. Mas e se Moisés diz, não vou bater? Na hora que é para bater, tem que bater. Tem a hora que não é para bater, mas na hora que tem que bater, tem que bater. E para isso tem que ter um coração que renuncia até mesmo aquilo que o Senhor um dia te deu. Porque maior é Deus do que aquilo que Ele nos dá. Maior é Deus do que aquilo que Ele pode te dar. Maior é Deus do que aquilo que um dia Ele me deu. Então Ele te deu e agora Ele pede a Moisés, Moisés, bate na rocha, confia em mim. Usa isso que eu te dei e bate na rocha. Você vai ferir a rocha com isso. E ele feriu a rocha e o bordão não se quebrou. Mas é necessário ter um sentimento de renúncia para poder ver isso. Além de Deus dar água, manter aquilo que Ele está pedindo de volta. Porque maior é Deus do que aquilo que Ele nos deu. Amém, meus irmãos e irmãs? 3 ferramentas para você resolver problemas nesse tempo. Em Deus. Coração ensinável. Ensinamento. Não seja vagaroso para aprender. Pare de cair nos mesmos erros de sempre. A vida vai dando volta e Deus vai te dando oportunidade e você vai sempre errando do mesmo jeito. Para com isso. Coração de aprendizado. Tenha fé. O bordão, Ele já te deu. A palavra já está com você. Não há algo novo para te dizer nessa noite. O que é para você usar é aquilo que Ele já te deu, que já deu certo anteriormente. Faça uso novamente da sua fé e renúncia. Esteja pronto para devolver a Deus aquilo que um dia Ele te deu, porque maior é o Senhor do que as coisas que Ele pode nos dar. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Você quer Deus, amém? Em nome de Jesus, vamos